Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós temos mais uma vez a honra de apresentar aqui a doutora Inês, a advogada e consultora do nosso canal. Seja muito bem-vinda, doutora Inês. Obrigado, Érica. É um prazer sempre estar aqui. Doutora, a dúvida que nos norteia é: quando existe uma recusa de um tipo de atendimento ou de tratamento pela operadora do plano de saúde, a gente ouve muito falar, entra com a liminar, faz liminar, vai atrás de uma liminar. E eu gostaria hoje que a doutora conseguisse nos esclarecer o que é a liminar. A liminar, resumindo, assim, ela é uma forma de você antecipar um pedido judicial, quando existe uma urgência naquele pedido, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma cirurgia e o plano de saúde não quer cobrir essa cirurgia. Eu preciso de uma medida liminar, que é uma medida urgente, que vai garantir que eu faça essa cirurgia e depois nós vamos discutir no processo quem tinha razão, se eu vou ter que pagar ou não a cirurgia, se o plano deveria cobrir ou não a cirurgia. Então, ela é uma medida urgente, é uma medida que precisa de um provimento urgente, né? Precisa de uma decisão judicial urgente. Essa decisão, ela não é definitiva, né? É uma decisão temporária, que vai garantir aquele provimento, né? Aquele pleito, temporariamente, né? E rápido, e urgente. Ele tem que ter pelo menos dois requisitos, que é a probabilidade do direito, ou seja, eu tenho que demonstrar que o meu cliente ele tem o direito, que o plano deveria cobrir essa cirurgia, que é uma cirurgia urgente, que o plano não teria razão ou justificativa suficiente para não cobrir a cirurgia urgente, e que isso pode trazer um risco irreparável. Posso perder a vida, né? O paciente pode perder a vida, ele pode ter um trauma, ele pode ter algum problema físico que depois se torna irreversível. Então, são dois fatores aí que tem que ser considerados na hora da concessão de uma liminar, né? Isso é o básico, né? Em caso de pedidos de medida urgente. Ela não é eterna, ela não é uma medida que foi concedida, então para o resto da vida vai ser feito. Tudo vai depender, né? A medida liminar ela é uma medida urgente que você toma, mas que ela depende depois de um processo judicial, de uma ação específica. Então, eu vou entrar com a medida liminar e depois eu vou precisar entrar com uma ação de obrigação de fazer, dano material, dano moral, para que esse processo tenha continuidade. Caso essa medida liminar seja concedida e depois em sentença, em decisão judicial, ela seja mantida, Sim. Quando essa decisão judicial não cabe mais recurso, que a gente fala que ela transitou em julgado, ela se torna definitiva, ela se torna permanente. Mas ela pode ser revogada a qualquer momento. Então, o plano de saúde pode entrar com recurso, com um agravo, para tentar evitar que aquela medida seja concedida, seja feita, seja realizada. E se ele tiver argumentos para isso, ele vai tentar evitar que isso aconteça. Então, ela pode ser revogada pelo próprio magistrado que a concedeu, dependendo dos argumentos, ou em sede de recurso, né, em grau de tribunal, né, em segunda instância, STJ, STF, ela também pode ser revogada. Então, por decisão monocrática ou colegiada, né, pelo próprio juiz, um único juiz, ou colegiada quando são vários desembargadores, vários ministros que decidem por aquela revogação. E é mais ou menos isso, né, deu para entender? Deu. Vou fazer algumas perguntinhas ainda, mas vamos lá. Deu para entender. Para mim, super aula, como sempre. Mas vamos lá. Então, assim, só para deixar claro aqui para os pais. Então, quer dizer o seguinte: para você ter acesso a uma liminar, você precisa, né, provar para o juiz que esse direito te assiste.
Então, no caso, pensando aqui na questão do autismo, né, que o nosso canal é bastante focado nisso, então vamos supor que o médico elabore um pitch, né, o plano de tratamento do seu filho, e na hora que você vai apresentar isso para a operadora recuse, né, ou usando aquele jargão que nós já falamos no outro vídeo em relação a ser um rol taxativo da ANS ou alguma outra questão. Aí, nesse caso, o pai vai ter que procurar ou a ANS, né, primeiro extrajudicialmente, e depois ele também pode levar esse caso para um advogado de confiança dele para fazer um ingresso de um pedido judicial. Por quê? Por conta da urgência. No caso, qual que é a urgência da criança autista? A janela da oportunidade. Uma criança autista ela tem que ter uma intervenção assídua, contínua, intensa, né? E é para ontem, porque quanto antes, quanto mais precoce o diagnóstico é feito e a intervenção é feita, mais chances tem também, através da genética da criança, ajudando também, mais chances tem dessa criança desenvolver autonomia e superar os déficits que ela tem. Então, assim, na verdade, a liminar é o primeiro passo, pelo que a doutora falou, correto? Aí depois a doutora vai entrar com uma ação, seja ela, dependendo do tipo de recuso, uma ação de obrigação de fazer pela operadora, né? Ou algum outro tipo de processo que aí o advogado tem que entrar. A liminar, ela não é eterna. Então, quer dizer, essa liminar, ela pode ser revogada sim. Se nesse inteirinho do processo, enquanto estiver rolando o processo, você não conseguir provar que o direito te assiste, você pode ter uma sentença, né, que é a decisão final do juiz de primeira instância, e essa sentença, ela pode, se você não conseguir comprovar nesse inteirinho a necessidade do seu filho de se manter, né, de acordo com aquela liminar, ela pode ser revogada, né? E futuramente você vai entrando com recurso até onde der. É isso, doutora? É isso mesmo, é isso mesmo. A decisão final é a sentença, né? A liminar, ela é um pedido urgente, é um pedido necessário, que aquilo que vai causar um dano se ele não for concedido. Tem casos em que o juiz sequer escuta a parte contrária para conceder a liminar. Porque também existe essa possibilidade de falar, olha, agora eu não vou decidir sobre isso, eu vou primeiro ouvir o plano de saúde e depois eu tomo a decisão a respeito do pedido liminar. Então, isso também pode acontecer, mas a liminar, normalmente, ela é feita sem ouvir a parte contrária, exatamente pela urgência, pela existência do direito e a possibilidade de um dano irreparável, caso ela não seja concedida. Doutora, legalmente falando, qual o prazo que o juiz tem para julgar essa liminar? Olha, seriam 5 dias. Tem casos de liminar que elas são julgadas muito rapidamente, né? Em 24, 48 horas. Tudo depende do sorteio, que vara que vai cair, qual é o assunto que se trata. Hoje os procedimentos são digitais, né? Você não tem mais processo físico, é muito mais difícil você pode, mas você despachar direto com o juiz, ainda mais em época de pandemia, porque os fóruns estão fechados para atendimento presencial. Então, tudo isso é levado em conta, né? Mas, normalmente, 5 dias é o tempo para ter essa decisão. Tem juízes que demoram mais, tem juízes que demoram menos. Aí depende do... Desculpa. E a garantia, na verdade, que os pais têm em relação a essa decisão, precisar, primeiro, da liminar, a liminar ser concedida, ela ser mantida em sentença, né? E possivelmente a operadora vai recorrer até que essa decisão transite em julgado, ou seja, até que não caiba mais recurso, e aí a sua sentença passa a valer ad eterno, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. Doutora, como sempre, uma honra ter você aqui no nosso canal. Excelente contribuição. Nos veremos, então, numa outra oportunidade. Muito obrigada pela sua presença e por toda a contribuição que você depositou mais uma vez aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Um beijo para você.